Olá, mulheres! Hoje aprenderemos com uma grande mulher. Uma mulher que foi testemunha silenciosa que nos ensina sobre dignidade. Hoje veremos um pouquinho sobre Rispa. Sim, fique comigo que a gente vai dar uma olhada nessa mulher. Seu nome Rispa significa brasa ardente. Ela foi uma das concubinas do rei Saul e teve 2 filhos com ele, Armoni e Mefibosete. Sim, esse nome já deve ter soado para você porque também era o nome de um dos filhos de Jonatas, aquele amigo chegado de Davi no mundo antigo. As concubinas naquele tempo eram consideradas propriedade, elas não eram escravas e tinham uma certa proteção da lei mosaica. Ela se viu envolvida em uma intriga, em uma situação muito complexa. Em 2 Samuel, capítulo 3, nós conseguimos checar essa situação. Após Davi ter recebido o trono e ter se tornado rei, ele descobriu o motivo de uma situação em que os gibeonitas, que havia acontecido lá atrás com os gibeonitas, ou seja, havia sido violado a aliança e a quebra dessa aliança trouxe consequências sérias e agora o povo estava enfrentando uma terrível fome. Davi então vai até os gibeonitas e pergunta o que poderia ser feito e os gibeonitas então pedem a morte de 7 filhos de Saul. E nessa a nossa personagem de hoje acaba entrando. Sim, Rispa, essa mulher assiste à morte, o enforcamento dos seus 2 filhos sem poder fazer nada, porque eles eram descendentes de Saul. Ela pagou um preço alto pelos erros e os pecados de Saul e a sua família também acabou entrando nisso porque ela era uma das concubinas. A tristeza do coração dessa mãe tomou uma forma feroz e determinada em vigiar os corpos, sim, porque naquele tempo quando eram enforcados eles não podiam ser sepultados. O que ela faz? Ela estende seu pano de saco em sinal de luto e ela protege os corpos expostos, as aves durante o dia e de outros animais durante a noite. Uau! Imagine a cena, ela dia e noite tentando guardar os corpos dos 2 filhos que estavam expostos. Segundo Nélio da Silva, no devocional Encorajamento, o corpo dos filhos de Rispa foram guardados dia e noite mais ou menos 5 meses. Meu pai amado! Ou seja, durante 5 meses aquela mãe velou o corpo de seus filhos dia e noite. Até que chegou ao conhecimento do rei Davi, ele se compadeceu dessa situação e mandou sepultar os corpos dos 2 rapazes. Apesar de Rispa não ter conseguido salvar em vida os seus filhos, a coragem e determinação do coração dessa mãe continuou protegendo, mesmo na morte, aqueles que ela amava. Foi recompensada com a certeza que seu testemunho profundo em favor da descendência e da dignidade do corpo humano propiciasse um enterro digno para aqueles a quem ela havia vigiado e a quem ela tanto amava. A reverência de Rispa pela vida e o respeito pelos corpos de seus filhos executados contribuiu para a atitude do rei em transportar os ossos de Saul e o de Jonatas, seu filho, e juntarem todos esses 2 corpos que foram sepultados e mais os outros ossos. Rispa nos ensina em sua lealdade, coragem e persistência ao cuidar e velar pelos corpos de seus filhos. E a minha pergunta para mim e para você é: temos conseguido persistir na oração pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelas pessoas que nos cercam? Rispa nos traz uma grande lição de perseverança. Ei, não desanime, fique firme em oração, perseverando todos os dias pelos seus, clamando ao Pai pelas vidas que você percebe que precisam. Não precisamos enfrentar uma situação tão terrível como a de Rispa. E não queremos enfrentar, sim, eu e você não queremos enfrentar tal situação. Mas nós precisamos, sim, perseverar na oração. Então fique firme, crendo no sobrenatural de Deus sempre. Fique firme, assim como Rispa, e não desanime. Tenha coragem, persistência e lealdade.
que nós cremos que o Senhor, a seu tempo, ouvirá, assim como foi o conhecimento do rei Davi, o Senhor se atentará e agirá. Deus te abençoe.